Boa noite, todo mundo. Vamos começar hoje nosso primeiro podcast da Oncoclínica Dourados. Eu sou a Melissa Ferentini, sou oncologista da Oncoclínica Dourados e eu estou aqui hoje com grande parte da nossa equipe. Nós temos nossos dois mastologistas, doutora Ana Tereza, doutor Gabriel, nossa radioterapeuta, doutora Keila, nosso cirurgião oncológico, doutor Haroldo, e a outra oncologista que trabalha aí me dando todo o suporte, que eu encho a paciência dela, coitada da Viviane, tem que me aguentar, a Viviane Andreata. E vamos hoje conversar um pouquinho sobre o câncer de mama, aproveitando esse mês do Outubro Rosa, que é o mês de conscientização do câncer de mama. Eu acho que a melhor forma da gente começar é discutir um pouquinho, explicar um pouquinho sobre o que é o câncer de mama, né? Porque a gente fala muito de câncer de mama, mas é difícil às vezes entender como é que é o processo, como é que surge essa doença e o que a gente pode encontrar como um fator de risco. Então, Haroldo, você que trabalha lá bastante com cirurgia e atende também no Hospital do Amor, além de atender na oncoclínica, você lida com essa questão de o que é o câncer de mama e de rastreamento todo dia. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. O câncer de mama nada mais é do que a atuação de inúmeros fatores de risco, que citaremos adiante, produzindo uma multiplicação irregular e acelerada das células da mama. Como consequência, essas células se tornam malignas, essa é a característica, e isso favorece o quê? A invasão ou a metastatização. Essa é a característica típica do câncer, né? Em especial o câncer de mama que surge na mama. Tá. E o que a gente poderia trabalhar, Ana, de fatores de risco? Assim, o que uma mulher tem que... uma mulher não, né? A população no geral. A gente até estava discutindo isso há pouco tempo lá na clínica. Hoje em dia a gente tem uma população trans muito grande e homens também podem ter câncer de mama. Então, o que a gente tem que atentar como fator de risco? Então, essa é uma pergunta muito frequente. A pessoa pergunta, o que causa o câncer de mama, né? O que me levou a ter esse câncer de mama? É uma doença multifatorial. Então, ela não tem um causador único. E é muito importante que todos saibam. E aí existem os fatores de risco, que são aqueles chamados modificáveis, relacionados ao estilo de vida, e os não modificáveis. O principal é o que eu costumo falar. Quem é mulher é o maior fator de risco para ter câncer de mama. Nasceu com mama, esse é o principal fator de risco. O segundo importante é a idade, né? Quanto maior a idade, mais risco para ter câncer de mama. Isso a gente não pode modificar. O outro é aquele hábito reprodutivo da mulher que mudou. Nos últimos 100 anos, 50 anos, mudou. A mulher tem menos filhos, demora a ter o seu primeiro filho, e isso é fator de risco, o primeiro filho após os 30 anos. Menstruar muito cedo, entrar na menopausa tardiamente. Quando chega na menopausa, muitas delas vão usar a terapia de reposição hormonal, que é um outro fator de risco. Então, seriam esses. E os fatores genéticos, que também não são modificáveis. Se ela herdar, ela já tem. Embora o fator genético é só 10% dos casos de câncer de mama. Mas quando ele existe, ele aumenta em muito o risco daquela. Quando existe a mutação genética, aumenta em muito o risco dela ter câncer de mama. E aí existem aqueles chamados modificáveis. Aí o Gabriel podia falar um pouquinho relacionados ao estilo de vida. E a Melissa. Boa noite. Boa noite. Bom, em relação aos fatores de risco modificáveis para câncer de mama, os principais que a gente pode citar aqui são os que a gente, até recentemente, em grandes publicações de populações grandes, a gente conseguiu comprovar uma alteração na história natural do que a gente conhecia do câncer de mama, né? A intervenção de eliminação do sedentarismo, de encontrar esse dentro mais próximo de um peso ideal, né, que a gente considere, né, e uma alimentação considerada adequada, né, isso interferiu em cerca de 30% de redução de risco para desenvolver o câncer de mama em populações em que essa intervenção foi colocada. Então, acho que os principais fatores de risco, basicamente, são esses que a gente vai modificar, né? O sedentarismo, a obesidade, a má alimentação, os maus hábitos, como em relação às substâncias, a principal delas, o uso de álcool, e isso é dose dependente, né? O uso regular em doses altas, ele é mais bem relacionado com o aumento de risco de câncer de mama, ou melhor falando, tem um risco maior, quanto maior essa dose, maior essa regularidade, comparado a doses menores ou ao não uso. Então, essa é uma substância muito bem relacionada com câncer de mama.
Tal. Existe associação também do tabaco, né, com vários outros tipos de câncer, mas o de mama existe uma associação também. Eu acho interessante a gente reforçar essa questão da obesidade. A obesidade, ela gera um processo inflamatório crônico, né? Esse processo inflamatório crônico é que vai predispor uma série de alterações metabólicas, resistência à insulina, apoptose celular, enfim, uma série de alterações. E a gente sabe que a obesidade não é só um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama, mas ela também é um fator de pior prognóstico para aquela mulher que já descobriu o câncer de mama. A paciente obesa é uma paciente que sofre mais com os efeitos colaterais da quimioterapia e é uma paciente que tem também maior risco de ter recidiva da doença. Ou seja, a obesidade, ela precisa ser combatida como uma forma, lógico, de prevenção, mas ela também não pode ser ignorada na mulher que já fez o diagnóstico. Ela precisa, sim, cuidar da obesidade enquanto está tratando o câncer de mama. Porque às vezes a gente fala, não, agora não é hora de pensar nisso. Não, é hora de pensar nisso sim, porque vai melhorar a tolerância dela aos efeitos da quimioterapia e vai melhorar o desfecho que essa paciente vai ter ao tratamento. Consumo de álcool é até uma coisa ingrata, né? Porque se a gente for seguir a Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde diz que você tomar uma dose de álcool por dia para as mulheres, para os homens eles podem mais, eles podem duas doses, mas para as mulheres uma dose de álcool por dia, teoricamente, não seria considerado um abuso, nem seria considerado perigoso, mas uma dose de álcool são 12 gramas de álcool, e os estudos para câncer de mama mostram que são 6 gramas de álcool, ou seja, seria meia dose, meia taça de vinho, ou meia lata de cerveja, é muito mais restritivo do que a gente imagina. Melissa, como a mulher mudou o estilo de vida, como eu comentei, do reprodutivo, mas esse ambiental, como elas estão consumindo mais álcool, muito mais do que antigamente, estão mais sedentárias e expostas a esse tipo de alimentação, que a gente pode citar também os ultraprocessados, os industrializados, aqueles alimentos instantâneos e os adoçados, né, em geral, e que tudo isso também favorece a obesidade. E a outra também que a gente deve enfatizar é que nessa gordura periférica também é aquela produção do estrogênio, que é o outro fator promotor. Então, a gente bate muito na tecla, e acho que os outros batem muito na tecla pela estética, mas a gente tem que enfatizar que é um problema de saúde pública, a obesidade, e que tem que ser combatida e tratada como doença, né? E vai melhorar o global dela todo, não só para a prevenção do câncer. Sim, e eu acho, a gente vê, né, Vivi, cada vez mais mulheres jovens aparecendo, cada vez mais novas no consultório com câncer de mama, e se a gente for parar para pensar, é muito isso, né? A obesidade infantil está cada vez maior, as mulheres estão começando a usar a reposição hormonal, seja para fins de anabolismo, de academia, enfim, de forma muito mais precoce, muitas vezes, e a gente acaba percebendo... Indiscriminada, né? Indiscriminada, De forma geral. né? Vocês, mastos, também devem estar vendo isso, né, Ana? A incidência de doença em mulheres jovens, né? Só para acrescentar, existe uma notificação atual da Organização Mundial da Saúde justamente voltado à prematuridade do câncer. Então, o câncer, que era uma doença para depois dos 50, 60, 70 anos de idade, cada vez mais aparecendo de forma prematura, e é uma questão de saúde pública muito importante, porque isso impacta diretamente na função social que aquele indivíduo acometido tem dentro do seu ambiente familiar, além das questões emocionais. E isso interferindo, principalmente vinculado aos fatores de risco modificáveis, né? Então, obesidade na adolescência, a alimentação incorreta, né? Isso para câncer, para os principais, os mais incidentes, câncer de mama, câncer de cólon, intestino. Né? Então, esse impacto da prematuridade do câncer, né? Que hoje é a doença que é uma das doenças que mais matam prematuramente o indivíduo no mundo, né? Sim. E também no mundo tem essa maior incidência do câncer de mama, porque hoje a mulher, né, dona do próprio corpo, sendo inserida mais no mercado de trabalho, ela tem tido filhos mais tardiamente. Antigamente as mulheres pariam mais, amamentavam mais, então a amamentação é um fator protetivo para o câncer. Sim, a amamentação é um fator protetivo e as mulheres estão amamentando menos. Também tem isso, as né? Mulheres inseridas no mercado de trabalho tem que voltar mais cedo para trabalhar. Aquele ideal de, no mínimo, 1 ano para amamentar é uma utopia para se cumprir em alguém que
que tem um emprego e precisa voltar ao trabalho, né? E que perde espaço, né? Dentro, principalmente quando você fala daquela mulher que trabalha numa corporação, num cargo de chefia, você perde espaço quando você se ausenta dessa forma. Existem diversos tipos de câncer de mama, mas acho que os mais comuns, sem sombra de dúvida, é o carcinoma lobular ductal, e é super comum os pacientes perguntarem, mas qual que é a diferença? Vivi, você consegue explicar um pouquinho para quem está assistindo a gente, assim, sobre o que é um, o que é outro, aonde que surge um, aonde que surge o outro, se um é melhor do que o outro? Na verdade, para o câncer de mama, o tratamento, quando chega já na oncologia clínica, ele não modifica muito. Mas o carcinoma lobular, ele é diferente do carcinoma ductal, mas o prognóstico dele, ele tem bastante semelhança. Então, a gente não protege durante os tratamentos quem desenvolveu o lobular ou o ductal. O que vai mudar o tratamento mesmo é a imunohistoquímica, que é uma informação junto da biópsia que vai nos dizer qual o tipo molecular dessa neoplasia. Isso sim nos faz bastante diferença para o tratamento. Já o tratamento cirúrgico, isso pode realmente mudar, principalmente nos tumores menores, né? Que a gente pode discutir isso com os mastros que estão aqui à nossa disposição. Meninos, o aspecto é bem diferente, né, do lobular para o ductal. Tanto lobular, na imagem quanto... O lobular apresenta mais dificuldade, até no diagnóstico, no exame clínico, ele se confunde mais. Nos exames de imagem também, então a gente tem que ter mais cuidado. E a multifocalidade também. A gente tem que estar sempre mais atento e talvez vai orientar a mudança no tratamento cirúrgico. Talvez pequenas diferenças entre os dois, que no lobular a gente vai ter com um pouco maior frequência um tumor bilateral, né, que acometa as duas mamas no momento do diagnóstico, de ter mais de um foquinho de tumor naquela mama mais frequentemente comparado ao carcinoma ductal, né? Ele normalmente é diagnosticado um pouquinho mais tarde, por isso que a doutora Ana citou, a dificuldade no diagnóstico, porque ele muitas vezes não forma um nódulo claro como o carcinoma ductal, né, que é palpável, que é bem visível pelos métodos de imagem. Por vezes a gente não consegue nem enxergar ele muito bem na mamografia, né, e está percebendo que existe uma mama diferente, uma mama com uma textura diferente, ou modificando de formato, modificando de tamanho. A gente faz os exames de imagem, não vê nada, e aquela pessoa está com carcinoma lobular. Isso não é tão raro assim de acontecer com carcinoma lobular. E em relação ao tratamento cirúrgico, a tendência que tem, exatamente por conta dessa dificuldade de delimitação de um tumor lobular, acaba exigindo mais frequentemente cirurgias um pouco maiores. Agora eu vou jogar você na fogueira. Porque é muito, muito, muito frequente. É uma pergunta que a maioria das pacientes tem. Poxa, eu tô com câncer de mama. Tira logo essa mama. Arranca isso fora. E se bobear, eu quero tirar as duas logo de uma vez. Isso é muito frequente. É uma dúvida que a gente recorrentemente tem que proteger a outra mama. Porque senão elas tiram mesmo. Às vezes tem que proteger a mama que teve a doença também, porque as mulheres querem tirar tudo. E aí, quando que vale a pena tirar tudo? Por que é seguro não tirar tudo? Quando que se opera a outra mama que nunca teve nada? Vixe, a conversa vai ficar comprida. Vai ficar longa. Agora eu vou jogar... E aí eu ainda vou jogar você mais na fogueira ainda. E para reconstruir essa mama? Vai deixar a mulher sem peito? Reconstrói na hora? Como é que é o planejamento disso? Bom, vamos colocar em perspectiva por partes. Vamos voltar. Nós estamos discutindo o tipo do carcinoma, lobular ou ductal invasor, certo? Até aqui você já respondeu. Geralmente, o lobular é mais difícil de diagnosticar, então o procedimento cirúrgico fica um pouco mais complicado, certo? Não necessariamente complicado, mas mais frequentemente tem cirurgias maiores. Maiores, ok. Agora, como você vai fazer para diferenciar isso aí ou não? É o tamanho mesmo, é isso que eu vou fazer. E depois, quais são os critérios? Eu tiro toda a mama ou eu conservo ela?
E também tem a questão de quando é multifocal, né? Porque daí é mais importante as marcações, que a multifocalidade é quando o tumor ele tem uma distância maior que 5 centímetros, né? A multifocalidade de 2 centímetros, a multicentralidade maior que 2, né? Em quadrantes diferentes. A multicentralidade e a multifocalidade, teoricamente, no mesmo quadrante. São duas definições diferentes. Quem faz imagem, mede a distância entre eles. Clinicamente, a gente calcula se o cara deve estar nervoso, né? Dois oncologistas e um radioterapeuta perguntando, bom, os pacientes devem estar gostando. Mas começando em relação à mastectomia, seja ela bilateral, a mastectomia bilateral, a radicalidade em relação ao tratamento cirúrgico do câncer de mama tem data para ter começado a ser tão popular como está hoje. 2012, o ano que a Angelina Jolie publicou a cirurgia dela que ela fez. O diagnóstico da mutação em BRCA1 que ela descobriu. Ela é uma paciente com uma mutação nesse gene que predispõe a um risco altíssimo dela desenvolver câncer durante a vida, em torno de 70%, depende do trabalho que a gente vê. E optou por preventivamente fazer a mastectomia bilateral. Lembrando que ela é exceção, como a doutora Ana falou, né? Menos de 10% dos casos. Exato. Ao retirar, isso se tornou tão popular, isso acabou desencadeando um boom de cirurgias, vamos chamar de mutiladoras, de mastectomias, talvez até desnecessárias no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, logo após aquele ano, e seguindo um racional. Quanto mais eu tirar, menor a chance de eu ter. Lembrando, uma informação importantíssima que a gente tem que saber. Uma mastectomia bilateral, que é a retirada do tecido mamário completamente, dos dois lados. Vai zerar o risco dessa mulher desenvolver câncer de mama durante a vida dela? Todo mundo, não. Vai ter a importância da quimioterapia também. E da radioterapia, eventualmente, naquele tumor mais... Exato. Mas nessa é na profilática, né? Ela nem tem câncer. Naquela pessoa que não tem câncer, né? Aquela pessoa que tirou as mamas sem ter doença nenhuma. Ela diminui em 90% o risco dela desenvolver câncer de mama, tá? Então, não é zero. E é extremamente racional pensar assim, quanto mais eu tirar, menor é o meu risco, né? As pessoas que descobrem que tem um câncer, quando pensam de forma racional, se eu tirar o tumor e permanecer com a minha mama, eu vou deixar tecido lá para ter câncer de novo. Isso é extremamente inteligente de se pensar, né? Só que não é exatamente o que a gente vê quando a gente olha o desfecho que a gente pesquisa quando trata uma doença. No câncer de mama e em vários outros cânceres, os tratamentos visam o quê? Sobrevida global, saber se vai viver ou se vai morrer daquela doença, né? E aí, lá nos anos 80, surgiu lá na Itália e nos Estados Unidos ao mesmo tempo a comparação de retirar toda a mama ou de retirar só o tumor com as margens livres e preservando o tecido mamário. Pegou esses dois grupos e se acompanhou ao longo do tempo. Lembrando, mastectomia ou cirurgia conservadora com radioterapia. Não vou esquecer disso. E se viu que, ao longo do tempo, a chance daquelas pessoas tratadas dessas duas formas, delas morrerem daquela doença, era igual, né? Então, daí que a gente começou a ser cada vez mais conservador. Partiu antes o princípio era a maior cirurgia possível, hoje a menor cirurgia necessária, né? Para tratamento de um câncer de mama. Claro, a gente está falando aqui de maneira geral, não estamos falando Mas isso se aplicou, inclusive, para os linfonodos, né? Então, as populares ínguas, as mulheres morrem de medo do esvaziamento axilar, que era realmente muito agressivo, esvaziava-se 20, 30 linfonodos, esvaziava-se realmente a axila, removia-se tudo, e agora tem a pesquisa do linfonodo sentinela, né? Exatamente, muito menos invasivo. Antes, de rotina, o câncer de mama envolvia a retirada de todos os linfonodos, todas as ínguas dos 3 níveis axilares. Hoje, a gente precisa documentar, tanto de forma prognóstica como informação diagnóstica, documentar se existe doença nos primeiros linfonodos da axila. Se a doutora Ana quiser falar um pouquinho sobre a técnica do linfonodo sentinela, mas isso representa a positividade ou negatividade da axila. E uma axila negativa, a gente sabe que a gente não precisa ser agressivo a mais, né? Uma coisa que as pacientes sempre perguntam muito, Haroldo, quando elas fazem o esvaziamento, se elas vão obrigatoriamente ter aquele edema, né, o linfedema, o inchaço do braço. Elas têm muito medo disso, que isso aconteça. E aí, o que a gente pode fazer para ajudá-las? Pois é. Então, o linfedema, esse inchaço, ele está relacionado com uma distorção da drenagem linfática.
O esvaziamento axilar clássico vai produzir essa distorção da drenagem linfática. Quanto mais agressivo, maior é a chance. Mas existem meios de a gente tentar evitar isso. Por exemplo, o uso das meias elásticas de membro superior, né? Você utilizar a meia aí por 60, 90 dias, reduz muito essa questão do linfedema. E quando é realizado o linfonodo sentinela, o Gabriel pode explicar muito melhor isso, a gente já não desenvolve esse linfedema. Então, um dos grandes avanços aí no tratamento cirúrgico do câncer de mama é essa questão da conservação, e justamente o linfonodo sentinela, ele iniciou-se com melanoma, né, e daí passou-se a ser utilizada essa técnica com outros tipos de câncer para evitar essas comorbidades cirúrgicas. Dentre elas, o linfedema, que é o que incomoda muito quem tem, porque favorece infecções de repetição e até disfunção do membro. E a gente vê inúmeras vezes, mais com os tratamentos antigos do que os tratamentos cirúrgicos modernos, pacientes curadas há muitos anos do câncer de mama e carregando aquele membro superior grande que denuncia aquilo que a gente sabe. Ela sofreu um esvaziamento axilar extenso, mas ela está curada há 30 anos. Né? E fica com aquela sequela. Mas acho que a mensagem mesmo é que o tratamento pode ser desescalonado, né? A cirurgia não precisa ser uma cirurgia radical, mas também a gente precisa lembrar da radioterapia e que eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre o papel da radioterapia, principalmente quando você não faz uma cirurgia radical, né? Quando a doença é avançada, acho que nem se questiona. Mas muitas vezes as pacientes falam, mas o meu tumor era tão pequeno, o doutor não tirou minha mama toda, por que eu preciso fazer radioterapia, né? Então, o papel da radioterapia no controle loco-regional é muito importante. Então, hoje, né, quando a paciente ela é submetida a uma cirurgia de conservação de mama, a gente, fazendo a radioterapia, essa paciente diminui muito o risco de recidiva local. Isso tem impacto em sobrevida livre de doença e dá impacto também em sobrevida da paciente. E também novos estudos, quando faz a pesquisa do linfonodo sentinela, até se você ter só um linfonodo, você às vezes também não precisa mais esvaziar a axila se você irradiar a drenagem. Então, por isso que a radioterapia é importante. E assim, a gente, para quem nos está ouvindo hoje, né, entender que o tratamento do câncer de mama, quando a gente começou falando do lobular, do que tal, são vários tipos histológicos, vários subtipos, que é o da imunohistoquímica. Elas aparecem em estadios diferentes, elas têm idade diferentes. O câncer de mama, ele é heterogêneo, ele é uma doença que não é igual para todas e, por isso, o tratamento deve ser decidido com essa equipe multidisciplinar. E que o tratamento vai ser dividido mais ou menos em tratamento local, cirurgia e radioterapia, e o controle sistêmico, é quimioterapia, hormonioterapia, terapias-alvo. E cada uma vai receber aquele que vai ser a melhor estratégia terapêutica para aquele tipo de tumor naquele momento. É isso que esse tratamento individualizado, eu acho que evoluiu muito e levou a esse aumento das chances de cura, esse maior controle da doença. Com, às vezes, menores cirurgias, que não precisava tanta radicalidade. Eu sou antiga e vi muito isso, os esvaziamentos axilares, grandes cirurgias. Você não é antiga, você é experiente, Ana. Experiente, tá bom. E como mudou com cirurgias mais conservadoras, tanto na mama quanto na axila, mas sem prejuízo com mortalidade, que é isso que a gente tem que pensar, né? Então, isso tem que ficar bem claro, porque geralmente o paciente que não entende acha que ao tirar tudo, ao fazer essa radicalidade, ele está tendo ganho. Ela está tendo ganho. Eu sempre costumo falar para os pacientes que a biópsia, ela me dá um nome, mas eu preciso do sobrenome. E o sobrenome quem vai me dar é a imunistoquímica. E isso é tão legal, porque antigamente a gente só tinha radioterapia, quimioterapia para tratar o câncer de mama, que é uma metralhadora, né, que atira para todo lado, que mata a célula ruim, mas que acaba também matando células boas e que tem tantos efeitos colaterais, queda de cabelo, queda de imunidade, fadiga, falta de apetite, enfim, mucosite, que são as aftas, diversos efeitos adversos, efeitos colaterais. E agora a gente consegue ter um sniper, né? Um atirador de elite que vai atingir só aquela célula doente, que é a terapia-alvo, que é a terapia anti-HER, que o Olaparib, para o caso daquelas pacientes que são mutadas, né? Como
como o Gabriel citou da Angelina Jolie, enfim, a gente tem a droga certa para aquela paciente, e esse é o futuro da oncologia, né? Mas ainda assim a quimioterapia tem um grande papel, faz parte do nosso arsenal de tratamento, e uma das coisas mais temidas pelas pacientes são os efeitos colaterais, queda de cabelo, e lá na Oncoclínica a gente, graças a Deus, consegue oferecer para as pacientes a oportunidade de usar a touca, né, Vivi? Como é que funciona, como é que a gente consegue ajudá-las a tentar evitar esse efeito colateral? Bom, nesse podcast que a gente pensou, quando a gente pensou, era falar da prevenção e de como a gente pode ajudar já depois do diagnóstico. A primeira coisa a pensar é como a gente pode ajudar. Lembrar que toda mulher tem 2 mamas, então a chance é dobrada de ter câncer de mama. Então, autoexame todo mês, pessoal, e se autoconhecer, e se você notou alguma coisa, seu ginecologista acha que tá bom, você notou de novo, no mês seguinte vai de novo. Eu fiz o autoexame. Mamografia 1 vez por ano no rastreamento, a partir dos 40 anos. Essas são as 2 principais formas que a gente pode ajudar como oncologista clínico. Já ao diagnóstico, quando a gente tem que indicar a quimioterapia, a gente tem a touca de resfriamento capilar. Pode funcionar muito bem para várias drogas. As drogas mais modernas contra o câncer de mama, ela funciona super bem. A droga mais antiga, que é a antraciclina, a gente tem uma taxa de sucesso muito baixa, é abaixo dos 25% mesmo. Mas como as pacientes são jovens, elas aceitam ficar usando a touca de resfriamento capilar durante o seu tratamento e quando chega na antraciclina, sabe que isso pode falhar. O que é a touca de resfriamento capilar? É um capacete que, na verdade, é um freezer que é acomodado no crânio e que faz a vasoconstrição do couro cabeludo. Isso é aplicado durante a quimioterapia. Para quê? Quimioterapia, então, vamos lembrar, ela é o tratamento sistêmico, não é o tratamento local. Então, vai pelo sangue em todos os locais do corpo, e entre eles o couro cabeludo. E o que a gente faz? Diminui a quantidade de dose de remédio que o couro cabeludo recebe. Então, o bulbo piloso irrita menos e solta menos o pelo. Isso é o que nos dá o sucesso da touca de resfriamento capilar. Não é uma garantia, mas é uma possibilidade. A gente já tem bastante caso de sucesso e paciente que não perdeu nada, paciente que ficou apenas com o couro cabeludo coberto, e o nosso objetivo é causar o menos dano possível e a maior eficácia, que é dar o tratamento para o paciente. Acho que pensando nisso também, né, do menor impacto até emocional, porque para a mulher não adianta, é a forma como a gente se enxerga, ter as mamas, né, e além de passar pelo diagnóstico de câncer, perder a mama é muito complicado, e aí também surgiu a questão de fazer a reconstrução imediata versus a reconstrução tardia, né, ou seja, reconstruir a mama logo no momento em que remove a doença, ou fazer essa reconstrução depois que todo o tratamento é concluído. E aí, meus amigos mastos? Quando se faz quando se faz outro, o que é melhor, o que não é? Em geral, se faz imediato atualmente, Sempre que possível, Sempre que possível. Às vezes a paciente tem contraindicações, comorbidades que impedem, mas geralmente faz imediato e até mesmo com simetrização. Mas o Gabriel pode falar melhor. Quando a doença permite, né? Quando não é uma doença mais avançada ou que acometa a pele, que eu precise ser mais radical no procedimento cirúrgico, ou tipos de doenças mais avançadas em que eu vou oferecer risco se eu reconstruir no mesmo momento, essas são as exceções em que a gente não pode oferecer a reconstrução no mesmo momento da cirurgia oncológica. Mas, via de regra, existem N técnicas, a mais teoricamente mais simples, mais popular, a reconstrução com prótese de silicone. Ela pode ser realizada de forma imediata, então o paciente vai para a cirurgia para
para retirada da sua mama ou das suas mamas e já consegue sair com a mama reconstruída, né, com uma prótese de silicone, com um retalho miocutâneo, seja qual for a técnica, e muitas vezes, inclusive, com a outra mama sadia, já operada para que fique semelhante à mama reconstruída, que a gente chama de simetrização, né? A gente reserva a reconstrução tardia, então, só para aquelas situações em que, ou que não se deseja, né, quando o paciente não deseja aquelas técnicas possíveis de se realizar de forma imediata, ou quando não podemos tecnicamente por N motivos aí. E no SUS, as pacientes do SUS, elas conseguem fazer essa reconstrução, seja imediata, seja tardia? Você sabe como é que está funcionando agora? Eu estou meio Existe afastada lei do pra SUS. Isso que eu ia falar agora. A lei existe. Lei pra isso. Você consegue... Mas a gente sabe que no Brasil todo um levantamento da Sociedade Brasileira de Mastologia colocou lá que menos de 1/4 das mulheres conseguem uma reconstrução imediata pelo SUS. Né? Claro que isso depende muito de onde que esse paciente está inserido, o estado, o serviço. Tá? Às vezes até dentro do mesmo estado existem serviços que conseguem oferecer esse tipo de técnica para a maioria dos seus pacientes e outros que não fazem para ninguém. Então, para te responder de forma geral, os dados da sociedade são esses assim, que eu posso te fornecer. Por não Então, são trabalhar. as leis, mas a gente, na prática, né, tem a lei da mamografia, que toda mulher, após os 40 anos, tem direito à sua mamografia. E a gente vê que a cobertura mamográfica no país é de menos de 25% no SUS. Aquelas que deveriam fazer mamografia, só 1/4 fazem. E isso né? é super importante, né, Ana? Porque a recomendação do Ministério da Saúde, ela difere um pouquinho do que a Sociedade Brasileira de E Mastologia... o do Colégio Brasileiro de Radiologia, a American Cancer Society, todos esses é a E a partir dos Febrasgo 40. também, né? E a Febrasgo, que é de ginecologia, é só o Ministério. E o INCA. né? É. Mas a própria lei brasileira declara a partir dos 40, né? E outras leis também, aí tem a lei da reconstrução e tem aquela lei dos 30 dias e dos 60 dias, que com um exame de imagem BIRADS 4 suspeito, ela deverá ter sua biópsia feita, não só para câncer de mama, eu acho essa lei, para todos os tipos de câncer. Todos. Até 30 dias. Porque a gente sabe que vai Isso, impactar no tratamento prognóstico. até 60, E do tratamento até 60. para iniciar. Só Imagina- fazer uma colocação do rastreamento da mamografia, do autoexame, para que as pessoas que estão nos acompanhando, justamente a mamografia, ela é o único método capaz de fazer rastreamento do câncer de mama, que realmente impacta. O que significa o rastreamento? O rastreamento é prevenção secundária, é você rastrear aquela população assintomática. A Viviane falou de autoexame, o autoexame é extremamente importante para o autoconhecimento, mas não é método para o rastreamento efetivo do câncer de mama. Né? O rastreamento, então, é você avaliar aquela paciente assintomática. Isso é prevenção secundária. A prevenção primária é aquilo que a doutora Ana, o Gabriel, Melissa comentou, dos hábitos, dos modificáveis, não modificáveis. Então, o método que realmente previne, né, que ajuda você a melhorar o prognóstico, consequentemente a cura, é mamografia. Mamografia permite diagnosticar o câncer de mama na sua fase mais inicial, elevando índices de cura em torno de 90% a 95% dos casos. Né? E reduzindo o E, tratamento. consequentemente, Reduz a livrando químio. a mulher de todo aquele tratamento desastroso que muitas vezes ela vai ter que ser exposta. Né? Então, a doutora Ana falou um dado extremamente alarmante: 1/4 só das mulheres realizam rastreamento E mamográfico. tem coisa pior vindo aí. Pós-pandemia, abaixo de 20. Pós-pandemia pior. Outro dado, né? Os números são muito importantes. No Brasil, aproximadamente 50% dos casos são diagnosticados na fase avançada. Quer dizer, não Ainda. Não Ainda. faz rastreamento mamográfico, que é o que permite o diagnóstico precoce, e elas chegam na fase avançada. E como o Gabriel falou, na pandemia, os casos avançados A demanda Aumentaram. reprimida, né? E nos Tem- países desenvolvidos, esses daí liberam em torno de 90% são diagnosticados na sua fase Inicial. Mais inicial. E só para que as mulheres aí possam ter conhecimento, aqui na nossa cidade, na nossa região, nós temos inúmeros serviços que realizam mamografia, tanto em clínicas privadas, para quem tem convênio, para quem tem condição, e também no SUS. Né? Existe o fornecimento desses exames no SUS, existem serviços da prefeitura, existe o Instituto de Prevenção do Hospital do Amor, que
também fornece esse exame pelo SUS, né, gratuitamente. E, infelizmente, ainda a gente vê que a procura é muito baixa. A procura baixa. Por falta de informação. E aqui tem uma pergunta da caixinha. Posso? Lógico. Ó, ouvi dizer que o autoexame não substitui a mamografia. Poderia explicar? Eu espero que a pessoa que fez a pergunta já tenha entendido, mas o autoexame é aquele que se faz em casa. Eu costumo dizer assim, o tumor verificado no autoexame, ele já é de um tamanho que eu consigo palpar. Então, eu já vou ter 1 centímetro dele. E a mamografia são de lesões suspeitas, de lesões pré-malignas ou malignas, mas que usam método diagnóstico. Então, o que é mais confiável, doutora? A mamografia. Mas o autoexame, principalmente agora que a gente sabe que o índice de diagnóstico em pacientes jovens está aumentando, o autoconhecimento, quando a gente não tem ainda a indicação da mamografia, é o que vai me trazer o paciente mais cedo. Eu acredito que... Principalmente mulher jovem, né? Que a gente está vendo cada vez mais e que tem menos de 40 anos, então, teoricamente, está fora daquela faixa de realização de mamografia anual. São mulheres em que muitas vezes é o autoexame, em alguns casos até o próprio parceiro que identifica o nódulo. Isso é um caso emblemático, famoso, a esposa do Marcos Mion. Foi ele que percebeu que tinha um nódulo na mama dela, porque ela não tinha o hábito de fazer o autoexame e ela tinha menos de 40 anos, também não realizava mamografia. Eu gosto sempre de conversar com as pacientes que a mama da mulher é uma mama que sofre muitos efeitos dos hormônios durante o ciclo menstrual. Então, é muito normal a gente ter uma mastalgia, um edema de mama, né? Exatamente. E se a gente criar o hábito de se tocar e se conhecer, a gente vai conseguir identificar essas flutuações, essas alterações que são causadas pela flutuação hormonal, não nos assustarmos com coisas que são fisiológicas, que são normais, mas também prestarmos atenção quando algo de diferente surgir, acontecer e for fora daquele seu normal, né? Então, esse da mulher jovem é muito importante, porque como está aumentando, né, Haroldo, elas estão fora do rastreamento mamográfico. Isso. E elas vão perceber geralmente no toque. Então, quem procura, acha. E quem acha, cura. Seja pequeno ou grande, ela tem que procurar o médico. Se não for, todo nódulo vai ser câncer? É outra perguntinha frequente. Frequente. Não. A maioria deles vão ser alterações benignas, cistos, fibroadenomas. Se for benigno, ótimo. E se for maligno, ela está descobrindo. Então, eu sinto na mulher jovem aquele não querer pensar em câncer, não querer se atentar, porque elas estão realmente preocupadas com outras coisas da vida dela, né? Na realização profissional, no casamento, planejando filhos, mas o câncer de mama vai ter que ser alertado e talvez até novas políticas de saúde pensando nessa mulher. E nessas também estão mais comuns as mutações genéticas, né? Exato. O câncer de mama na mulher jovem, a gente tem que pensar mais numa mutação que vai até influenciar no tratamento. No tratamento com o olaparib, né, que é o que a gente identificaria a mulher com BRCA1 ou 2 mutado, e que isso já está definido para adjuvância ou para tratamento metastático e também no tratamento cirúrgico, né, que a gente indicaria, aí sim, tira as 2 mamas, primeiro, discute-se qual o prognóstico do tumor que apareceu e vê para reduzir a chance de desenvolver um segundo tumor de mama decorrente da mutação, né? E isso daí é importante a genética. E geralmente a gente tem a chance de identificar mutações ou síndromes genéticas em pacientes diagnosticadas com neoplasias abaixo de 40 anos ou neoplasias que deveriam ser aos 50, entre 40 e 50 anos.
Uma outra pergunta aqui, já que você falou dos nódulos benignos, que a gente sempre escuta, é se o nódulo benigno pode virar maligno. Isso, né? também. Bem comum elas perguntarem, principalmente as mulheres que têm o fibroadenoma, ficam muito preocupadas se isso não vai degenerar, se isso não vai virar um câncer. E geralmente é isso. O benigno é benigno se ele foi confirmado ou pela evolução ou pelo diagnóstico de biópsia, e o maligno ele vai aparecer já como uma lesão maligna com as suas características. Então, às vezes a mulher nunca teve nenhum nódulo e aparece o primeiro e ele é maligno. E às vezes aquelas que acompanham vários nódulos benignos, né? E nenhum apareceu. Mas tem que estar muito atenta a uma lesão nova. Que se modificou, mas foi uma lesão nova. A gente tem, acho que ainda uns 15 minutinhos, então acho que agora a gente pode abrir para a sessão de polêmicas, fake news, mitos e verdades dentro do câncer de mama, porque vira e mexe com as redes sociais, a gente acaba vendo uma ou outra notícia, sempre vem alguma notícia bombástica, né? Uma das mais recorrentes nas mídias sociais é sobre desodorante, por exemplo, se desodorante causa câncer. E aí, o desodorante causa câncer? Isso é mito. É mito, né? Não causa câncer. Outra coisa que as pacientes perguntam bastante é com relação às próteses de silicone, né? Se as próteses de silicone, elas podem causar câncer, se as próteses de silicone podem esconder um câncer. E aí, mastos? Bom, a prótese de silicone, a cirurgia plástica mais realizada no mundo, e dentre os países do mundo, o país que mais faz é o nosso. E aí? E essas próteses de silicone estão aumentando, estão dificultando encontrar os tumores? Não, na verdade, não. Exige que a gente realize algumas manobras para se realizar a mamografia, né? Existe uma manobra chamada Eklund, para se expor melhor o tecido mamário. Ele torna o exame um pouquinho mais desconfortável também, mas em princípio não alterou. Isso foi muito bem estudado entre os anos 90, que não alterou o estadio de diagnóstico dos cânceres, comparando mulheres com e sem as próteses de silicone, sem os implantes. Mas, já que é hora de falar polêmica, vamos lembrar aqui de uma situação rara. Foi muito noticiada, mas graças a Deus extremamente rara, né? Que é o linfoma anaplásico de células gigantes. Exatamente, eu ia perguntar. Né? É uma doença exclusiva nas mamas, né? Nas mamas é uma doença exclusiva de quem tem implantes e mais bem associada aos implantes texturizados. Mas é uma doença tão rara, que se a gente é o país que mais tem essa cirurgia de mamoplastia de aumento do mundo, e a gente provavelmente poucos aqui já ouviram falar de algum caso. Não. Né? Claro que experiência pessoal talvez seja o pior nível de evidência aqui, mas a experiência de 6 médicos acho que já vai aumentando um pouquinho mais esse grau de evidência, né? Não, é uma doença extremamente rara, mas relacionada ao implante. Alguns implantes de algumas marcas até saíram do mercado. Exatamente. Por estarem mais bem relacionadas a esse tumor, mas é algo raro, com sintomas bastante exuberantes, né? Então, não que seja fácil o diagnóstico, mas que bastante sugestivos para que a gente faça o diagnóstico. Então, que não é um câncer de mama. Exato. É um linfoma relacionado à prótese. Exatamente. Né? Extremamente raro e que não é um câncer de mama. E o câncer de mama, que é o alvo da nossa discussão, em princípio, quem usa prótese não tem maior chance nem de ter e nem de morrer dele, comparado a quem não tem. Acho que a resposta nua e crua é essa. Ou dificultar o diagnóstico. Exato. Não dificulta. Isso, de certa forma, até facilita a palpabilidade do tecido e ela não mamário, deve né? ter medo de fazer a sua mamografia, se ela tem indicação Excelente. de mamografia, está na idade, porque que a mamografia vai trazer algum dano, alguma alteração à sua prótese. Ela tem que fazer o rastreamento, o exame clínico, o autoexame, como todas as mulheres. É importante fazer uma colocação também daquele medo que a mulher tem de fazer a sua mamografia anualmente, pelo risco de exposição à radiação. Isso. E desenvolver outros tipos de câncer. A irradiação é um fator de risco para inúmeros tipos de câncer, inclusive o câncer de mama. Mas a dose de radiação que a mamografia expõe à mulher é uma dose mínima. Essa dose, o efeito cumulativo dela, não é um efeito que vai trazer o risco para essa mulher desenvolver algum tipo de câncer. Mas sim,
essa dose de radiação que ela recebe anualmente vai reduzir o risco de ela diagnosticar um câncer avançado. Exato. Então, as mulheres se encorajem a fazer a mamografia e tire esse mito da cabeça de que muitos falam que não deve fazer mamografia por conta da irradiação que sofre anualmente. Inclusive, Haroldo, você pode falar também da radiação em relação à tireoide. Vira e mexe, essas conversas voltam na internet. Isso é para afastar, gente. É para trazer informação ruim que só vai te afastar do lado correto, né? Precisa chamar atenção de alguma forma, né? Infelizmente, vira e um mexe, desserviço desses. Tanto é que é um mito, né? O risco também de dar câncer de tireoide você fazer a mamografia. Tanto é que nem a Sociedade Brasileira de Mastologia, nem de Oncologia indica você colocar um protetor de tireoide. Não é necessário. Não, para ter uma ideia, assim, seria para você ultrapassar a dose segura de radiação anual, você teria que fazer 9 mamografias por ano. Ninguém faz 9 mamografias no ano, então é absolutamente seguro. Quando o número que tinha que ser mais falado é a redução de mortalidade, né? A redução de 40%, até 40% da mortalidade por essa doença, eu acho que justificaria, deveria ser mais bem divulgado do que esse tipo de informação aí que só serve para desencaminhar. Para fazer terrorismo, né? Terrorismo de mídia social. Outra coisa que, às vezes, eu não sei se a Viviane recebe esse tipo de questionamento, mas eu já tive pacientes que me questionaram, e inclusive pacientes que fizeram de forma bastante regular, é a questão de dieta cetogênica, de jejum intermitente, em relação ao tratamento, prevenção e melhor resposta ao tratamento do câncer de mama. E o que a gente tem de estudos hoje não são definitivos, tá? Não batem o martelo, principalmente porque foram interrompidos. Os estudos foram promissores quando foram feitos em animais, em camundongos, mas quando foram fazer os estudos em seres humanos, os estudos precisaram ser interrompidos precocemente, justamente porque os pacientes desnutriam. A gente não pode esquecer que o paciente oncológico é um paciente em risco nutricional, né? Muitas vezes acaba evoluindo para sarcopenia. Sarcopenia é a perda da massa muscular, e não só a perda da massa muscular, como a perda da qualidade daquele músculo. E perder músculo significa perder função, né? Aquele paciente que tem muita fadiga, que às vezes não consegue subir da cama, que não consegue subir uma escada. E isso é muito acentuado quando você faz uma dieta com restrição calórica, porque quando você tira o carboidrato, você tira essencialmente caloria. E não adianta fazer uma suplementação, mas eu tomo whey protein, eu tomo suplemento X, eu tomo suplemento Y, mas suplementar proteína sem ofertar caloria é inútil, é inválido, o corpo não consegue aproveitar. Os estudos que tiveram melhor desfecho foram estudos com fasting mimicking dieting, que é uma dieta que simula o jejum, onde você faz uma dieta peri-quimioterapia, com uma restrição calórica importante, são 1.200 calorias no primeiro dia e 1.200 calorias às custas principalmente de gorduras, e do segundo ao quinto dia você faz uma dieta de 700 calorias, é bastante restritivo, e aí a teoria disso é que você deixaria as células saudáveis quiescentes e, portanto, seriam poupadas dos efeitos nocivos da quimioterapia. Mas isso ainda carece de muito embasamento, tá? É um grupo na Itália que estuda mais isso e é algo que a gente ainda não consegue aplicar na prática, tá? Ficou muito famosa essa estratégia porque é um francês que teve um tumor cerebral, falou muito sobre dieta cetogênica para fazer o tratamento da doença, a melhora do desfecho, e isso não se comprovou. O fato é que a gente não conseguiu, é aquilo que o Gabriel falou, né? Baseado na nossa experiência, não é uma coisa que a gente pode reproduzir para as pessoas em geral. Nosso tempinho está se espremendo e acabando. Nós falamos do que a cirurgia pode trazer, né, para tirar o medo da paciente portador de câncer de mama em relação à cirurgia, o medo da paciente em relação a realizar a quimioterapia, hoje avanços em novas tecnologias de tratamento sistêmico, e o maior medo também é da paciente que vai para a radioterapia, que ela fala assim, não, doutor, vai me queimar inteiro. Né? Vai me queimar inteiro, vai me deixar marcado, eu tenho prótese, a radioterapia vai danificar minha prótese. Radiação causa câncer, você está aqui me mandando para radioterapia? Keila, teve mudança, não teve mudança, realmente todas as mulheres vão se queimar com a radioterapia, quando ela usa a prótese tem alguns cuidados, tem algumas
modificações de técnicas que a gente pode utilizar? Então, sobre a radioterapia, né, ela tem evoluído da técnica convencional. Antigamente, né, a radioterapia, a gente falava assim que só via o volume da mama através de um raio-x. Depois, com a evolução da tecnologia, a gente começou a realizar o planejamento da radioterapia com a tomografia. Hoje, todas as pacientes fazem uma tomografia em que a gente define o nosso volume de tratamento, que é a mama, e conseguimos visualizar algumas estruturas de risco, como pulmão, coração, e tentar proteger com um planejamento com a técnica tridimensional convencional. Porém, hoje a gente tem a técnica IMRT. O que é essa técnica IMRT? O médico, através de um sistema de computador específico, consegue determinar a dose, né, para o volume de tratamento e o mínimo de dose para as outras estruturas, como pulmão, coração, e assim a gente conseguir entregar uma dose mais conformacional. E também, como a dose é mais homogênea na entrega, devido aos múltiplos campos e o fluxo das lâminas, a gente evita os pontos quentes no plano. E isso faz com que a paciente tenha menos toxicidade. Até para paciente com prótese, tem um trabalho recente que mostrou a diminuição de risco dessa toxicidade quando o ponto acima de 107% ponto quente, né? Tem que ser menos que 11% da mama. Então, a gente consegue fazer planos mais homogêneos e diminuir a toxicidade. Então, hoje, a maioria das pacientes que fazem a radioterapia, elas, no máximo, eu falo assim, que costumam às vezes ter um eritema, um edemazinho local, com controle, depois usar uns creminhos, uma pomadinha e logo melhora. Doutora Ana deve ter pego bastante. Eu peguei o final, a Viviane também pegou o final, né? Quando era cobalto, né? Aí sim, aquele trem fritava e torrava, né? Então hoje os aceleradores lineares, né? E essas novas tecnologias, aqui ela falou do IMRT, que é essa tecnologia que direciona melhor a dose e protege o que não vai ter jeito, vai ter que pegar um pouquinho, mas que necessariamente não é o local que necessariamente precisa receber o tratamento, né? Então, não tenham medo. Fez diagnóstico, não esconda, vá tratar. É pior tratar em fases avançadas do que na fase inicial. Consequentemente, quanto mais inicial, menos drástico será o tratamento. Quanto mais avançado, nós vamos ter que passar por essas 3 etapas, né? E, às vezes, é uma etapa um pouco mais dolorosa, né? Então, faça rastreamento, faça diagnóstico precoce. Quanto mais precoce, menor é o impacto do tratamento. E o risco de morrer da doença, né? Exato. De morrer da doença. Um tumorzinho de 1 centímetro, 95% sobrevive e morre de velho. O que eu acho Tumorzinhos maiores, a situação já é mais complicada. O número já é bem mais baixo. E o que eu acho importante também que teve impacto na sobrevida das mulheres, né? É quando a paciente ela tem acesso a um tratamento multidisciplinar. Em que, quando ela chega no serviço pela primeira vez, o caso dela é discutido, direcionado para qual que é o melhor tratamento. Isso mostrou que em centros onde já existe uma equipe multidisciplinar, essa paciente tem uma maior sobrevida, porque o caso dela é discutido, individualizado. Então, hoje, o tratamento do paciente do câncer de mama, ele tem sido individualizado. Desde o estudo imunohistoquímico, como que está o estadiamento inicial e como ela vai ser conduzida desde o início quando a gente tem uma equipe multidisciplinar. Muitas vezes a gente vai evitar de indicar uma radioterapia se o tumor é bem inicial. Se ele é um subtipo hoje luminal, pacientes mais idosos, a gente pode tentar evitar de omitir a radioterapia, porque é um subtipo que dá menos recidiva, é menos agressivo, o tratamento que a gente pode dar para essa paciente usando a hormonioterapia. Então, são essas estratégias. Então, o sucesso do tratamento do paciente depende muito de uma discussão multidisciplinar. Gente, eu não sei quanto que a gente tem de tempo ainda. Acho que a gente está na nossa reta 2 final. minutos. Então, considerações finais, Vivi. Olha, temos uma pergunta. Por favor, mande a pergunta para a gente. Bom, pegando o gancho da multidisciplinaridade aqui a gente já tem as 3 grandes áreas, né? Cirurgia, que é essencialmente a mastologia, a radioterapia, a oncologia clínica, que faz
o tratamento sistêmico, dependendo do tipo molecular que é indicado, mas a gente não pode esquecer que tratamento pode ser necessário. O cardiologista, o cirurgião vascular para colocar catéter, principalmente os pacientes que vão receber quimioterapia ou hormonioterapia por 5 anos, que é o período mínimo necessário, vai precisar de orientação nutricional, porque a gente não pode ganhar peso, né? E também psicológico. Então, não só as grandes áreas que está aqui, mas é bastante o esteio que tem que ter para um tratamento eficiente. A perguntinha veio da Bernadette. Ela pergunta: tive câncer em uma das mamas. Posso vir a ter na outra mama também? Quem quer vestir essa camisa? Pode falar. Eu quero completar. Acho que dentro dos fatores de risco que foram citados inicialmente, acho que ter um câncer de mama talvez seja um dos maiores, né? Um dos maiores fatores de risco para se ter um câncer é já ter tido um. Então, infelizmente, quem já foi tratado de um câncer na mama está sob risco de ter novamente um câncer ou naquela mesma mama, ou na mama contralateral, ou até a doença à distância, que a gente chama de doença metastática, né? Então, esse é um risco que existe e ele vai ficando tão menor quanto mais tempo for passando com o tratamento tendo sido feito de forma adequada, né? Mas esse risco ele existe sim, existem formas de se reduzir, né? A redução dos fatores de risco os modificáveis que a gente citou inicialmente, influenciam nesse risco de recidiva, né? Mas acho que é basicamente isso, né? E Melissa, aquela outra pergunta da caixinha, que é bom você poderia responder, que uma paciente perguntou, alguém que está nos ouvindo mandou à tarde, né? Se um subtipo do tumor poderia ser modificado, né? Verdade. Mandaram essa pergunta. A pessoa que mandou a pergunta, já peço desculpas antecipadas, porque a gente estava, ainda bem que a Ana lembrou. Existe sim uma tendência, não é que existe uma tendência, mas em determinar uma possibilidade de ocorrer uma mudança, porque você vai fazendo tratamentos e você vai selecionando clones de células e o tumor ele é heterogêneo, ou seja, o tumor ele não é inteirinho igual, né? Eu tenho determinadas células que de repente podem ter uma sensibilidade aos hormônios, outras que não, ou que expressam esses receptores de formas diferentes. Então, em algumas situações, principalmente quando a gente vê que a paciente, a doença quando voltou na forma de uma metástase ou progrediu, não está respondendo daquela forma que a gente esperava a princípio, acaba sendo interessante fazer uma nova biópsia desse foco de metástase para entender se de fato ocorreu essa mudança. Então, é algo que pode acontecer, mas não é o habitual, não é o comum. O que eu gostaria de chamar a atenção é... Tratamento curativo significa você não tem tumor presente, certo? Você está fazendo o tratamento ou neoadjuvante, vai retirá-lo na sequência, ou você retirou e está fazendo o tratamento sem nenhuma doença visível. Então, nesse contexto, não se espera que o subtipo modifique, a menos que a doença progrida, que é isso, que apareça uma metástase mediante... o uso de alguma terapia, certo? Aí a gente pensa, bom, então, de agora para frente, pode ser que, mas o tratamento de início da doença metastática, geralmente se é considerando o subtipo primário. Quando vamos selecionando nos tratamentos metastáticos, é que sim, a gente tem, não é comum, mas tem essa possibilidade de mudar o subtipo. Então, isso eu acho importante entender, que o paciente que está num tratamento curativo não tem célula suficiente para mudar agora, e sim ao longo do tempo da terapia. Também é uma pergunta que elas fazem com frequência, né? Mas, tirou, o doutor falou que tirou tudo. Como é que eu vou saber? Por que eu tenho que fazer radioterapia? Por que eu tenho que fazer quimioterapia? E aí é justamente para isso, para diminuir o risco de você ter uma recorrência, para diminuir o risco de você ter uma recorrência tanto local como uma metástase, que é quando a doença volta à distância.
pensando-se justamente em doença micrometastática, aquilo que você não enxerga. E para isso existem os estadiamentos, né? Então você determina qual que é o risco de você ter uma doença micrometastática, aí entra a quimioterapia e a radioterapia, um tratamento local, né? Que é aquilo que a Ana falou, é individualizado. É individualizado. E isso é importante, porque hoje com as mídias sociais, os pacientes conversam muito entre si, tem grupos de WhatsApp, tem grupos de Tem. redes sociais, e elas sempre questionam, mas a minha amiga usou tal remédio, por que que eu não uso? A minha amiga tomou hormônio, por que que eu não tomo? A minha amiga tirou a mama e eu não tirei, E eu não ou tirei. vice-versa, né? E a resposta para isso é porque a sua doença é só sua, tem as suas características e não é igual a de mais ninguém. Essa questão da equipe multidisciplinar é justamente para oferecer o melhor tratamento para aquela pessoa, para aquela doença. Eu acho que a gente já está na reta final, né? Eu vou agradecer em nome da Oncoclínica Dourados a quem está nos assistindo, agradecer a toda a nossa equipe que veio aqui hoje. Nossa, rápido essa hora, né? Tá vendo? Veio conversar aqui. Foi muito gostoso, acho que foi muito proveitoso. Espero que quem tenha assistido tenha conseguido também extrair boas informações e reforçar a questão da prevenção. O mês de outubro é o mês que a gente conversa muito e fala muito sobre a prevenção do câncer de mama, mas o mamógrafo ele está lá o ano todo, né? Tem que ser utilizado. Os mastologistas estão lá o ano todo e o autoexame deve ser feito o ano todo. Então, se cuidem, se toquem, porque, como disse a Ana, quem procura acha, quem acha cura, né? É isso aí. Alguma palavra final aí, pessoal, que vocês têm para dizer? É só desses avanços todos nas últimas décadas, né? Na quimioterapia, nessas terapias-alvos, quanto que impactou no tratamento do câncer de mama. Eu acho que isso evoluiu muito. Eu acho que quem tem mais que evoluir são as mulheres. Ao buscar, ao ter mais autocuidado, procurar, fazer autoexame, fazer diagnóstico, fazer mamografia, não temer, acreditar mais na sua equipe médica do que no povo. Que o impacto maior não mudou, né? O impacto maior ainda, a doença precoce, ainda é o maior impacto para sobreviver, ainda é isso. É isso que a gente tem que buscar. E por que se fala tanto hoje de câncer de mama, né? Tem um mês inteiro para falar disso. Porque é o tumor mais diagnosticado em mulheres. E isso não vai mudar. Vai mudar a terapia, vai mudar a taxa de cura, vai mudar os efeitos colaterais minimizados, mas o índice de acontecimento na população em geral vai continuar. Estamos falando aí de uma doença que, tirando pele não melanoma, é a doença mais diagnosticada anualmente. 2.260.000 mulheres diagnosticadas anualmente no mundo, em torno de 700.000 mortes pela doença. A doença muito, mais né? diagnosticada é a doença que mais mata as mulheres hoje no mundo, né? Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite.